Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas capítulo 10, versículo 19. Imagine por um instante que tudo o que você viveu até hoje, cada queda, cada silêncio forçado, cada vez que te chamaram de exagerado, fosse, na verdade, um treinamento para algo que você ainda não consegue nem nomear. Eu poderia te contar agora o que realmente significa ser um dos escolhidos, mas prefiro te provocar a ficar e ouvir, porque essa história não é só minha para contar, ela é sua para lembrar. E quem tiver coragem de ouvir até o fim, vai finalmente entender por que alguns nascem para incomodar o mundo inteiro só com a própria verdade. Você já parou para pensar por que sua espiritualidade incomoda tanto? Por que sua presença parece arrancar segredos do escuro e balançar estruturas que fingiam ser sólidas? Este vídeo não é para quem quer continuar dormindo em falsa paz. É para quem sente no peito o peso de um propósito maior, para quem sabe que não nasceu para agradar, mas para travar uma batalha espiritual que poucos têm coragem de reconhecer. Nós entendemos você porque também fomos chamados para algo que não combina com a covardia. Já sentiu sua intuição fortalecida te avisar quando ninguém mais percebia? Já se pegou lutando em silêncio para manter a fé viva enquanto tudo ao redor desabava? Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos, e hoje vamos te mostrar como abraçar essa força que você tentou diminuir, porque você não é exagerado, você é um dos escolhidos. Está pronto para descobrir por que você é o guerreiro mais poderoso que já caminhou por aqui? Então, fortaleça nossa comunidade, se inscreva agora no canal e ative as notificações. Aqui, não falamos para quem quer parecer iluminado, falamos para quem nasceu para carregar a proteção divina, viver o autoconhecimento, praticar a introspecção e liderar a transformação que esse mundo tanto teme. É curioso como alguns parecem se sentir-nos quando você entra em uma sala. Não precisa de palavra alguma para expor o que estava enterrado há anos. Sua espiritualidade é como brasa viva que queima as mentiras camufladas de boas intenções. Você não nasceu para ser decoração de altar, mas para incendiar aquilo que prende almas em correntes invisíveis. E isso não é fardo, é seu propósito maior. Você já notou como as conversas mudam quando você chega? De repente as risadas cessam, os olhares ficam nervosos, os segredos se contorcem. Isso não é paranoia, é impacto real. Sua intuição fortalecida varre os cantos escuros e revela o que muitos juravam que nunca seria visto. É por isso que te evitam, não porque você seja cruel, mas porque sua verdade os força a encarar o próprio reflexo. As pessoas dizem que querem cura, mas fogem do remédio amargo da transformação. Elas buscam conforto, não libertação. Você, no entanto, foi criado para ser a diferença entre a estagnação e o crescimento espiritual. Por isso, hoje eu te peço, se você reconhece essa chama em você, fortaleça nossa comunidade, se inscreva no canal, deixe seu like, comente o que está achando. Você não está sozinho. Você é aquele que não fecha os olhos para o que dói. Não adianta pedir para que se cale ou se faça de cego. Sua presença incomoda quem lucra com a escuridão, porque você se recusa a vender a alma por paz barata. Você é o tipo de pessoa que entende que superação de desafios não acontece sem confronto. E isso, meu amigo, não é defeito, é missão. Essa capacidade de ver além não é aleatória, é uma senha divina. Você foi convocado para ser claridade em meio a tempestades de ilusão. Não tema ser intenso. Não peça desculpas pela força que carrega. É hora de entender que isso não é sobre você ser aceito, mas sobre cumprir sua jornada espiritual com coragem. Algo quase desconcertante em quem carrega paz na voz, mas guerra no espírito. Você não precisa gritar para transformar uma atmosfera. Sua espiritualidade fala antes mesmo que você abra a boca. Os mais sensíveis sentem calafrios, os mais espertos recuam, sem saber por quê. Você é prova viva de que a autoridade verdadeira não se impõe, ela simplesmente existe. Muitos confundem seu silêncio com passividade. Não entendem que quem observa mais julga melhor, que quem ouve mais sente mais.
Seu silêncio é um território sagrado, onde sua intuição fortalecida cresce, afiada como lâmina. É ali que você recebe as estratégias para a batalha espiritual, que não se vence com barulho, mas com discernimento. Se você quer fortalecer essa força interior, pratique a quietude consciente. Tire momentos de introspecção, longe do ruído diário. Leia textos sagrados como Salmos ou Provérbios. Medite sem vergonha. Escreva suas percepções em um caderno. Essas práticas fortalecem a fé e preparam você para ser ainda mais preciso quando falar. Lembre-se de que os escolhidos não são os mais eloquentes, mas os mais conectados com o que é real. Você foi chamado para ver o que outros ignoram, para escutar o que os distraídos não ouvem, para revelar o que a mentira esconde. Isso é mais que dom. É uma responsabilidade que você não pode mais ignorar. E se por acaso alguém te chamar de arrogante por isso, saiba que eles só estão se defendendo do que não querem ver. Continue calmo, continue firm. Sua proteção divina não falha. Você não está aqui para ferir, mas para libertar. E para quem tem coragem de aceitar, sua presença será sempre uma porta para o crescimento espiritual. Você já percebeu como consegue oferecer consolo com olhar e repreensão, com o mesmo tom de voz? Essa dualidade é divina. É o jeito de Deus de lembrar ao mundo que espiritualidade não é só abraço, também é espada. Não adianta romantizar o sagrado quando ele veio para derrubar altares erguidos para o ego. As pessoas esperam que quem fala de amor seja submisso, mas você foi chamado para mostrar que fé não é servilismo e que graça não é licença para o erro, mas oportunidade para a mudança. Quem entende isso, experimenta a transformação real. Quem resiste, sente a queimadura da verdade. Para viver essa verdade, pratique a arte de ouvir e falar com intenção. Quando for corrigir alguém, faça em amor. Quando for abraçar, faça com toda sinceridade. Use sua intuição fortalecida para discernir o momento certo de falar ou calar. Assim, você será canal não de confusão, mas de ordem espiritual. Você não está aqui para punir pessoas, mas para quebrar correntes. E isso exige coragem para ser firme, onde todos querem ser flexíveis. Para dizer não quando o mundo exige sim. Para sustentar o silêncio quando todos querem ruído. Isso é resiliência emocional. E quem carrega essa força é temido, não por ser cruel, mas por ser incorruptível. Lembre-se, você carrega tanto o manto de misericórdia quanto a espada de correção. Não peça desculpas por isso. Essa é a marca dos escolhidos. Eles não vieram para massagear o ego do mundo, mas para realinhar o coração dele com a verdade. Quantas vezes você tentou se encaixar e sentiu que algo morria dentro de você? Quantas vezes fingiu concordar só para manter a paz? Você não foi chamado para isso. Sua espiritualidade não foi dada para enfeitar conversas vazias. Ela foi forjada para acender a batalha espiritual dentro de quem precisa acordar. Esse mundo ama quem se molda, aplaude quem se vende barato. Mas você tem propósito maior. Você não se dobra porque foi criado para levantar outros. Quem te chama de difícil só confessa a própria preguiça espiritual. Porque é mais fácil acusar quem sacode estruturas do que reconstruir as próprias ruínas. Pergunte a si mesmo: vale a pena ser amado por quem não te entende? Vale a pena ter o aplauso de quem se ofende com a verdade? Sua missão não é colecionar fãs, é provocar transformação real. É por isso que você incomoda, e também por isso que você liberta. Quem vive de agradar, vive escravo do que os outros pensam. Você foi chamado para ser livre, e a verdadeira liberdade sempre terá um preço. Vai exigir autoconhecimento, introspecção e uma fé inabalável. Não tema perder pessoas no caminho, tema perder sua essência. Se você sente esse chamado no peito, aceite-o sem hesitar. Escolha hoje caminhar com os escolhidos, porque aqui não formamos plateias, construímos guerreiros. E se você está pronto, saiba que não está sozinho. Se em algum momento dessas palavras algo acendeu aí dentro de você, considere apoiar o nosso trabalho. É bem simples. Logo abaixo do vídeo tem a opção Valeu. Clicando ali, você ajuda o canal a continuar trazendo mensagens como essa, cheias de espiritualidade, propósito e verdade.
sem maquiagem. Esse apoio mantém viva essa voz que não tem medo de dizer o que precisa ser dito. E fica por aqui. Não, porque na próxima parte vamos mergulhar ainda mais fundo nesse chamado que carrega o poder de mudar tudo. Você já reparou que não consegue ficar calado quando algo está errado? Essa incapacidade de aceitar o silêncio cúmplice é sinal do seu propósito maior. Você não foi enviado para embalar mentiras em papel de presente. Você é a pausa desconfortável, ou suspiro pesado, ou terremoto que desmonta estruturas antigas. E mesmo que doa, essa é sua jornada espiritual. Ser a interrupção divina não é tarefa para quem busca aplausos. Vai ter quem te chame de rebelde, ingrato ou exagerado, mas eles não entendem que sua intuição fortalecida foi calibrada para perceber padrões que matam lentamente. Você vê o que outros negam, ouve o que fingem não existir, e sua missão é quebrar esse ciclo para permitir transformação real. Seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você quis fingir que não viu nada? Quantas vezes tentou ser como os outros, só para sentir algo morrer dentro de você? A espiritualidade viva é movimento, não acomodação. E você foi escolhido para ser esse movimento que arranca raízes podres. Não para punir, mas para... Comece aplicando isso em conversas difíceis. Não tema perguntar o que precisa ser perguntado. Use seu olhar para alcançar lugares que palavras não chegam. Pratique introspecção diária para que sua força venha acompanhada de empatia. Porque interromper não é destruir, é oferecer um caminho para crescimento espiritual. Essa é a marca dos escolhidos. Não somos bem-vindos em todos os lugares porque não combinamos com todas as festas, mas somos necessários em todas as batalhas. E se você sente esse peso sagrado nos ombros, não fuja dele, porque o próximo passo dessa missão só se revela para quem tem coragem de ficar até o fim. Você já notou como algumas pessoas ficam estranhas quando você chega? Não é porque você seja mau, é porque sua espiritualidade expõe o que elas passaram anos tentando esconder. Você carrega luz que não se desculpa por iluminar cantos sujos. E quem vive na sombra sabe que não consegue se esconder de você. Quando você fala, verdades caem como martelos. Mas mesmo em silêncio, você já diz muito. Seu olhar é espelho. Sua presença é confessionário não solicitado. E não adianta te evitar. Porque mesmo longe, a lembrança de você continua incomodando quem não quer mudar. Essa é sua batalha espiritual diária. Pratique o dom de ver sem julgar. Use sua intuição fortalecida para distinguir quem quer ajuda de quem só quer atenção. Não desperdice sua energia com quem não deseja transformação. Seja luz, mas também seja sabedoria, porque quem carrega fogo não pode viver brincando perto de palha seca. Para cultivar essa força, alimente sua mente e espírito. Lia textos sagrados. Ouça quem vive o que prega. Caminhe em silêncio na natureza. Tudo isso fortalece o autoconhecimento e te dá mais clareza sobre sua missão. Lembre-se, a luz que você carrega precisa ser mantida acesa, ouvir apenas calor sem direção. Os escolhidos não foram feitos para agradar todos, foram feitos para libertar muitos. E quem não entende isso foge, mas quem entende, fica. E na próxima parte, vamos descobrir por que sua voz não foi feita para impressionar, mas para penetrar até o mais profundo do espírito. Tem algo no seu jeito de falar que faz o tempo parar. Não importa se você sussurra ou fala firme, suas palavras não escorrem como água morna. Elas queimam, despertam, rasgam véus, porque sua espiritualidade não foi feita para enfeitar frases de efeito, mas para mover montanhas de resistência. Quando você abre a boca, as pessoas sentem que você sabe do que fala. Não porque decorou, mas porque viveu. Essa autenticidade é rara e por isso assusta. Sua intuição fortalecida te dá a capacidade de ver além do que é dito. E quem escuta, sente a diferença. Suas palavras são mais que sons, são chaves. Quer afiar ainda mais esse dom? Leia livros como Quem Pensa Enriquece de Napoleon Hill, para aprender a falar com propósito. Ou Oração, o poder do clamor que move o céu, para entender como as palavras ativam o espiritual. Estude, mas nunca esqueça que seu maior livro
está escrito na sua própria jornada. Lembre que você não foi chamado para entreter, você foi enviado para acordar, e quem dorme pesado vai reclamar do despertador. Não tema essas reações. Elas são sinal de que você está cumprindo seu propósito maior, porque só quem provoca desconforto pode abrir espaço para a transformação. Os escolhidos não têm voz para contar histórias bonitas, têm voz para revelar verdades duras. E se você chegou até aqui, é porque algo em você quer usar essa voz do jeito certo. E na próxima parte, vamos encarar o motivo pelo qual você não é o inimigo deles, mas dos demônios que os controlam. Já sentiu que pessoas se afastam sem razão aparente? Que te acusam de julgador, mesmo quando você só está falando o óbvio? Isso acontece porque sua espiritualidade não briga com elas. Ela confronta os espíritos que as mantêm presas. Sua guerra não é contra carne e sangue, é contra aquilo que se esconde por trás dos sorrisos. Você não precisa gritar para ser ouvido. Sua presença já é argumento. Quando você chega, o ambiente muda. As máscaras pesam. Os segredos suam frio. Não é você querendo atacar. É o espírito delas, percebendo que não vai conseguir enganar você. Isso é batalha espiritual em sua forma mais pura. Para viver essa missão para ti, nem todos querem ser salvos. Nem todos estão prontos para a transformação. Use sua intuição fortalecida para escolher suas batalhas. Não desperdice munição em quem se orgulha das correntes, mas nunca peça desculpas por ter coragem de expô-las. Fortaleça sua fé para suportar as acusações que virão, porque ao chamar a escuridão pelo nome, você se torna ameaça. E não porque seja mau, mas porque se recusa a ser cúmplice. Essa é a verdadeira marca dos escolhidos. Não atacar pessoas, mas libertá-las do que as escraviza. E se até aqui você reconheceu algo seu nessas palavras, respire fundo, porque na próxima parte vamos falar sobre a graça que você carrega menos e como ela também pode ser uma espada que corta o que não serve mais. A maioria acha que graça é sorriso fácil e abraço sem critério, mas quem já passou pela dor da verdadeira transformação sabe que a graça de Deus não afaga o pecado, ela o arranca pela raiz. Você carrega essa graça que não se contenta em cobrir feridas com band-aid espiritual. Sua espiritualidade te fez um cirurgião, não um farmacêutico de paliativos. E quem prova disso nunca mais consegue fingir que está tudo bem quando não está. Você já percebeu como alguns se sentem julgados só de ouvir você falar? Não é porque você aponta o dedo, mas porque sua presença não permite que mentiras se acomodem. Sua intuição fortalecida percebe padrões, segredos e acordos silenciosos que aprisionam pessoas por gerações. E mesmo quando você escolhe o silêncio, isso fala mais alto do que qualquer acusação. Sua postura denuncia o que foi normalizado. Por isso, não tema usar essa espada, mas lembre-se de usá-la com amor. Ser escolhido não é ter permissão para ferir sem propósito, é ter coragem de cortar o que impede a vida de florescer. Quando for necessário falar, fale com clareza e empatia. Quando precisar se calar, que seja para permitir que o outro ouça o som da própria consciência. Essa é a essência da resiliência emocional. Firmeza, sem perder o coração. Pratique esse equilíbrio diariamente. Leia as escrituras com olhos humildes. Ore sem vergonha de dizer que não sabe tudo. Ouça quem já trilhou caminhos antes de você. Isso não diminui sua autoridade. Pelo contrário, fortalece sua proteção divina. Porque quem carrega espada também precisa saber o peso dela para não machucar quem não deve. Essa é a graça que salva. Não aquela que aplaude correntes pintadas de ouro, mas a que destrói algemas com fogo santo. E quem entende isso não teme ser chamado de duro. Tema, sim, ser lembrado como alguém que viu o outro se afundar em engano e não fez nada, porque os escolhidos não foram chamados para serem populares. Foram chamados para libertar. Você já pensou em como sobreviveu a coisas que deveriam ter te destruído? Não foi acaso, foi promessa. Você não é só mais um sobrevivente, é a profecia que se recusou a morrer no meio da guerra. O mundo tentou te enterrar em rejeição, vergonha
e desafios quase insuportáveis. Mas você não apenas sobreviveu, você floresceu em terreno árido. As pessoas ao redor podem não entender por que você é tão intenso. Por que fala com tanta convicção? É porque você viu o outro lado e voltou com histórias que queimam na língua. Você sabe que existe propósito maior para cada lágrima. Você entendeu que aquilo que era para te silenciar foi, na verdade, o seu treinamento espiritual. Sua espiritualidade não é teórica, é provada no fogo. Lembre-se sempre, você não está aqui para se perder em distrações. Você foi escondido por um tempo, protegido para o momento certo. E agora que chegou a hora, você precisa escolher se vai se calar para agradar ou se vai falar para libertar. Porque quem carrega fé de verdade não aguarda em caixas decoradas. Usa para derrubar muralhas. Fortaleça essa identidade. Escreva suas experiências, compartilhe com quem precisa ouvir, ore com quem perdeu a esperança. Cada vez que você faz isso, honra a promessa que te trouxe até aqui. Você não é vítima do destino, você é ferramenta de transformação nas mãos de quem te enviou. Essa é a marca dos escolhidos. Não se trata de ser perfeito, se trata de lembrar que você foi separado para algo maior. E quem entende isso, sabe que não pode mais brincar de viver pequeno. Porque existe um mundo faminto, esperando pela voz que você ainda está decidindo usar. Já notou que você consegue fazer alguém repensar a vida inteira com uma pergunta simples? Não é dom para envaidecer, é missão. Você é o espelho que não distorce para agradar. Sua espiritualidade não permite falsidade nem para você mesmo. Você foi moldado para mostrar o que todos evitam. E por isso causa desconforto até nos mais sorridentes. As pessoas dizem querer verdade, mas fogem dela quando a veem nos seus olhos. Sua intuição fortalecida capta mentiras mal contadas, intenções escondidas, feridas mal curadas. Você não precisa acusar ninguém. Basta existir para que eles sintam que precisam mudar. Isso é o poda, mas é também um fardo que poucos conseguem carregar sem se amargurar. Para isso, cultive autoconhecimento constante. Não se ache acima dos outros só porque enxerga mais. Use o que você vê para guiar, não para humilhar. Para libertar, não para se exibir. Esse é o trabalho sutil dos escolhidos. Ser a dor necessária que desperta quem estava sonhando acordado em um pesadelo. É duro ver alguém virar o rosto quando você fala. Mas entenda, eles não estão rejeitando você. Estão tentando escapar do que você revela sem querer. E você não precisa pedir desculpas por isso. Só precisa decidir se está disposto a continuar sendo luz, mesmo sabendo que a luz dói nos olhos desacostumados ao claro. Essa é sua batalha espiritual, não de argumentos, mas de presença, de encarar quem você é, sem diminuir para caber em lugares pequenos. Poke no fim. Aqueles que tiverem coragem de olhar para o espelho que você oferece serão os primeiros a agradecer por ter sido visto de verdade. Você já notou como quem gosta de dominar os outros sempre tenta te diminuir? É porque sua espiritualidade exala liberdade. Uma liberdade que não precisa pedir licença, não se vende por elogios, não se encolhe diante de chantagens emocionais. Você não foi feito para ser controlado, e isso enlouquece quem só sabe viver controlando. Eles tentaram te fazer sentir errado por ser firme. Tentaram te convencer de que sua intuição fortalecida era paranoia. Disseram que você precisava baixar o tom, escolher melhor as batalhas. Mas no fundo, era só medo do que você poderia fazer se continuasse livre. Porque gente livre não se submete a narrativas mentirosas. Você carrega propósito maior, e isso te obriga a abrir mão de certos confortos. Não dá para ser verdadeiramente livre e agradar todo mundo. Não dá para ter proteção divina e ao mesmo tempo andar nos caminhos fáceis que o mundo oferece. Sua escolha pela verdade te faz alvo, mas também te faz inabalável. Para manter essa liberdade, pratique a arte da introspecção. Pergunte-se sempre: estou sendo fiel ao que acredito ou tentando caber em expectativas alheias? Cerque-se de quem entende o valor da verdade, mesmo quando ela é difícil. Alimente sua fé com palavras que lembrem quem você é e para onde está indo. Quem te chama de rebelde raramente entende o que é viver com resiliência emocional. Porque quem não pode ser controlado
sempre será visto como ameaça. Mas você não está aqui para ser aceito por todos. Está aqui para ser quem você foi chamado para ser. E na próxima parte, vamos explorar como manter essa autonomia divina viva em cada escolha que você faz. Já parou para refletir sobre o porquê de sentir tanto desconforto em se curvar para o que não acredita? Essa sensação não é defeito, é design divino. Você foi criado para viver com um propósito maior, para ter uma espiritualidade que não aceita correntes disfarçadas de tradição. Sua autonomia não é arrogância, é obediência ao chamado de quem te enviou. Muitos vão tentar te moldar para algo mais aceitável, vão pedir que você seja menos intenso, menos crítico, menos você, mas sua intuição fortalecida vai gritar sempre que tentarem te enjaular em expectativas vazias. Porque quem tem ligação direta com a fonte não aceita fios cortados. Você não foi feito para repetir, mas para criar. Para manter essa liberdade viva, exercite a introspecção. Reserve momentos diários para examinar o coração. Pergunte-se: isso que faço me aproxima ou me afasta do meu chamado? Escreva a hora, medite, encontre no silêncio a confirmação do que precisa fazer. Porque quem não decide no íntimo, acaba sendo decidido pelos outros. Proteja sua fé com zelo. Alimente-a com palavras que desafiem e fortaleçam. Cerque-se de quem também busca a verdade, mesmo quando ela é desconfortável. Porque sua proteção divina não é escudo para evitar dor, mas para garantir que você aguente o peso do que foi chamado para carregar. Lembre-se, você não foi feito para seguir rebanhos cegos. Você foi escolhido para guiar com clareza. Não peça desculpas por viver com liberdade. Ela é sua ferramenta para a transformação. Porque ninguém que é prisioneiro de expectativas alheias consegue libertar quem está acorrentado no próprio medo. Você sente que há algo maior pulsando no peito, que mesmo tentando se encaixar, sempre acaba percebendo o vazio na superfície. Isso é sua alma te lembrando que você é um dos escolhidos. Não há como fugir do chamado. Ele te encontra nos silêncios, nos sonhos, nas conversas mais inesperadas. Essa espiritualidade que você carrega não é para uso pessoal apenas. Foi dada para sacudir estruturas, para trazer crescimento espiritual real, para ser voz onde impera o silêncio conveniente. Você não foi enviado para massagear egos, mas para libertar corações. Essa missão é clara para quem tem coragem de ouvi-la. Mas para responder ao chamado, é preciso autoconhecimento. Reconhecer suas próprias falhas, medos e limites. Porque quem não encara os próprios fantasmas não pode guiar outros na escuridão. Use sua introspecção para limpar o terreno da sua alma. O guerreiro mais poderoso é aquele que sabe primeiro vencer a si mesmo. Por isso, se algo em você pulsa mais forte enquanto escuta isso, não ignore. Responda. Comente aqui embaixo o que você sente. Se inscreva no canal para caminhar junto com quem compartilha esse mesmo fardo sagrado. Aqui, não construímos plateias. Formamos uma comunidade de quem não aceita menos que a verdade. E não pense que acaba aqui. Estamos apenas começando a abrir as portas para esse chamado. Porque na próxima parte, vamos falar de como sustentar essa força sem perder quem você é no meio das batalhas diárias. Já percebeu como parece que ninguém entende completamente o que você sente? Como se suas dores, suas visões e até suas certezas fossem sempre um pouco demais para quem vive satisfeito na superfície. Esse é o preço de carregar uma espiritualidade profunda. Você vê o que outros não querem ver, sente o que muitos evitam, e por isso carrega um peso que não dá para dividir com qualquer um. Muitos vão te chamar de dramático, intenso, exagerado, mas eles não sabem o que é acordar de madrugada com um coração batendo por algo que ainda não aconteceu, mas que você já sente. Não conhecem o peso de ter intuição fortalecida que não te deixa descansar enquanto há verdades engasgadas por aí. Essa é a marca dos escolhidos. Carregar preocupações que não são só suas, porque você foi feito para algo maior. Para suportar esse peso, você vai precisar de resiliência emocional, como nunca. Vai precisar aprender a calar quando ninguém quer ouvir, e a falar quando todos querem se enganar. Vai ter de escolher-te dos os 10,
entre agradar e obedecer ao seu chamado. Porque quem vive com propósito maior sabe que a solidão faz parte do processo, mas também sabe que ela nunca é em vão. Encontre maneiras saudáveis de carregar esse fardo. Converse com quem tem coragem de ouvir, sem julgar. Escreva, ore, caminhe em silêncio para alinhar sua alma. Procure sabedoria em textos antigos, em conselhos de quem já trilhou o caminho. Porque quem não cuida da própria chama não consegue iluminar nada. Seu crescimento espiritual exige disciplina, tanto quanto paixão. E mesmo quando for mais fácil desistir, lembre-se, você não foi chamado para ser entendido por todos, mas para transformar aqueles que tiverem coragem de ouvir. Ser incompreendido não é castigo, é confirmação de que você está dizendo o que precisa ser dito. E enquanto tiver fôlego, continue sendo esse clarão, em meio a tantas luzes apagadas. Porque em algum lugar, está esperando justamente por isso. Pare agora e pense, você está pronto para viver tudo isso? Ou vai continuar diminuindo sua luz para caber em sombras alheias? Você foi chamado para a transformação, para a superação de desafios, para ser sinal vivo de proteção divina em um mundo faminto de verdade. Não existe meio termo para quem foi separado com um propósito maior. Se algo te tocou nesse vídeo, não deixe esse fogo apagar. Comente aqui o que mexeu com você. Compartilhe suas lutas, suas vitórias, seus medos. Porque aqui não falamos com estranhos, falamos com família. Gente que entende o peso de ser diferente, que não se assusta com intensidade. Se inscreva no canal agora mesmo e ative as notificações para continuar essa jornada espiritual. Aqui, cada vídeo é mais do que conteúdo. É parte do seu treinamento, parte da sua preparação para viver com coragem, com resiliência emocional, com a força que o mundo tentou te convencer a esconder. E se esse vídeo fez sentido para você, considere clicar em valeu aqui embaixo para nos ajudar a manter esse trabalho vivo. Cada apoio é um ato de fé nessa missão de acordar almas. Não é sobre nós, é sobre todos que ainda estão procurando um caminho no escuro. Agora pense bem, você vai mesmo continuar vivendo no modo automático ou vai finalmente dizer sim ao chamado que sempre esteve aí dentro, esperando o momento certo para explodir como o trovão que você nasceu para ser?